Olá a todos, meu nome é Carlos Aleixo, sou professor de viola da Escola de Música da UFMG. Hoje, juntamente com a professora Senira Schreiber, professora de piano da Escola de Música da UENG, estaremos apresentando a palestra na 13ª Semana de Música Brasileira. Gostaria aqui de agradecer à professora Miriam Bastos e demais organizadores por este convite. Na apresentação de hoje, conversaremos sobre a obra do compositor mineiro Guilherme Nascimento, Todas as Rosas São Brancas, para viola e piano. Guilherme Nascimento é professor na Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, com intensa produção artística e obras executadas tanto no Brasil como no exterior. Guilherme Nascimento é professor da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais. Ele é formado em música, doutorado pela Unicamp, mestre em comunicação e semiótica pela PUC, São Paulo, e bacharel em composição pela UFMG. O original dessa obra, para viola e orquestra, foi composta no ano de 2008 e dedicada ao duo viola e piano Carlos e Senira. A transcrição para viola, piano com castanhola foi realizada no ano de 2009. Essa obra tem duração de 10 minutos. De acordo com o compositor, Todas as Rosas São Brancas foi inspirada no poema de Frederico Garcia Lorca, o poema Canção de Outono, escrito em 1918. Abre aspas. Todas as rosas são brancas, tão brancas como minha pena, e não são as rosas brancas porque nevou sobre elas. Antes tiveram o íris. Também sobre a alma neva. A neve da alma tem copos de beijos e cenas que se fundiram na sombra ou na luz de quem as pensa. Fecha aspas. Esta obra é dividida pelo compositor em 4 sessões. Primeira sessão, rústico. Abertura com uma cadência de viola solo. Segunda sessão, tranquilo. É um trecho com solo de piano. A terceira sessão, gracioso. Nesta sessão, já vamos encontrar a viola e o piano preparado. No final dessa sessão, uma cadência de viola como transição para a 4ª sessão, denominada pelo compositor con fuoco. Nesta sessão, entra um elemento novo, piano, castanholas e a viola. Como orientação para os intérpretes, Nascimento inclui na partitura diretrizes técnicas e artísticas para a construção da execução da peça. Nestas orientações, o compositor explica ao pianista e ao violista os códigos e acessórios utilizados na preparação da performance. Nesta primeira sessão, a obra tem início com uma cadência de viola. Essa cadência é baseada no modo lídio, trazendo o ambiente sonoro flamenco em forma de recitativo. O compositor explora nessa sessão toda a extensão do registro médio do instrumento, fazendo com que o violista apresente as possibilidades timbrísticas do instrumento. Nessa cadência, o caráter rústico e dramático é mantido a todo tempo. O compositor deixa em aberto para o violista as decisões técnicas inerentes à interpretação da obra. Sendo uma obra que busca transmitir ao ouvinte um ambiente flamenco, na versão original para a orquestra, o compositor traz esses aspectos. Um deles, que é o trêmulo, característico no violão flamenco, é representado pelos naipes de violino e viola.
As cordas graves realizam o acompanhamento em colcheias, imitando o acompanhamento do bordão realizado no violão. Após a cadência da viola, esse trecho deixa explícito a inspiração flamenga que o compositor quer dar à obra. Na transcrição da parte da orquestra para o piano faz esse trêmolo executando na mão direita, né, de forma contínua e por vários compassos, né? Já a mão esquerda, representando o bordão do violão, faz pequenos arpejos, né, que ficam soando sem aquela, aproveitando a projeção, né, das notas executadas. É uma sessão muito tranquila e contrasta com toda a obra. Ainda em continuação dessa sessão tranquila, né, o piano passa a ter uma função apenas de resposta acompanhando, né, a melodia da viola, né? Agora a viola reexpõe o material do início, né, de uma forma improvisativa, com ornamentos, mais fermatas, pausas. Como parte das informações do compositor para a execução da obra, são necessárias borrachas que são inseridas entre as cordas do piano, né? Então, essas borrachas, elas servem para abafar, né, restringir a projeção das cordas, né, e imita o som de um instrumento de percussão muito utilizado na música flamenca. E aí tem, ao mesmo tempo que tem essas, são 4 borrachas, né, que são colocadas em 4 notas no piano. As outras estão livres para soar normalmente. Aqui vocês podem ver a preparação do piano, né? As borrachas, 4 borrachas nas cordas graves, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A localização delas é determinada, assim, mais perto ou mais longe dos abafadores, com o resultado sonoro obtido para que se tenha esse som de percussão, né, mas que ainda tem uma certa reverberação do toque do martelo nas cordas. Nessa foto, a continuação, né, da preparação do piano. Como podem ver, muitas vezes a gente precisou de mais de um
uma borracha para cada corda, para que ela tivesse um isolamento da vibração das outras cordas. Nessa sessão, gracioso, nós já temos a dança flamenca. Nesse trecho, ou nessa parte, nós já podemos ouvir claramente o ambiente dessa dança. O canto executado na viola, com a utilização das cordas dobradas, e o piano preparado apresentam ao ouvinte o efeito percussivo. Esse efeito é resultado da inclusão das borrachas nas cordas do piano, como explicado anteriormente. O ritmo nesta sessão está em 6/8, porém, no momento na sessão, é transformado em 3/4, dando um caráter mais incisivo na obra em direção à segunda cadência da viola. Essa segunda cadência ela é utilizada pelo compositor como transição para a parte final, a última sessão. Em continuação a essa sessão, o piano está com 3 pautas, né? E a pauta do meio é onde se encontram as 2 notas com som abafado, imitando som de instrumento de percussão, né? Então a gente tem 3 pautas, o grave, um ornamento percussivo na região média grave e um acorde como se fosse um cluster na região média do piano, fazendo a base rítmica, né, da melodia em cordas dobradas da viola. Chegamos à parte final da obra. Aqui aparece um novo instrumento, né? Além da viola e do piano, a castanhola passa a participar da execução da obra. O pianista é o responsável por essa performance e ela está escrita na partitura aqui na mão direita, onde está marcado aqui. Enquanto isso, na mão esquerda, tem uma movimentação em arpejos, assim como se fosse o violão, né, o bordão, né? É um trecho de grande dificuldade técnica até e musical, para que tanto a mão esquerda ao piano e a castanhola se encaixem e façam os efeitos, né, marcados pelo compositor, né, os crescendos, decrescendos, mais leves, os ataques, as articulações, né, mais separadas. Então, realmente é um trecho de bastante dificuldade técnica. Em continuação, a parte das castanholas, aqui à mão direita, vocês podem ver um aumento, né, de intensidade e de sequências, né, da castanhola, né, e vigorando, terminando essa primeira apresentação, né, do instrumento no fortíssimo. A castanhola aqui, ela tem uma representação das palmas, né, na música flamenca. A partir desse trecho, onde há essa pausa nas castanholas e a mão esquerda do piano continua o acompanhamento, a viola inicia o trecho em cordas dobradas, né? É o canto, né, flamenco, né? Até a fase final desse trecho todo, na cadência final, incluindo o piano, castanhola e a viola, numa cadência intensa, num final muito intenso, tal qual é representado na própria música flamenca. Agora vamos ouvir um trecho
extraído de uma dança flamenca, onde nós podemos ver exatamente a inspiração do compositor. Tem a percussão nessa dança, a dançarina, o canto, as palmas, que são aqui representadas também, né, pelo ritmo que é dado nas palmas castanholas. E vamos ouvir esse trecho. Após ouvir esse trecho, temos a performance do duo com a música do Guilherme Nascimento. No vídeo em que apresentamos a obra do compositor Guilherme Nascimento, houve a inclusão do design visual do professor Dr. Luiz Naveda, da Escola de Música da UENG.
Mais uma vez, gostaríamos aqui de agradecer o convite para a participação da 13ª Semana de Música Brasileira da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado à professora Miriam Bastos e demais organizadores. Muito obrigada.